quem não aceita a correção do Senhor, você vai ficar perdendo seu tempo? Você vai perder tempo e vai ficar doente. Duas coisas, vai perder tempo e vai ficar doente. Olha só o que Paulo diz: nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de... Então o que é que Satanás faz? Endurece a cerviz, cega a pessoa, tapa os ouvidos, fecha os olhos da pessoa, endurece o coração para que ela não venha receber o evangelho. E quem cega? Satanás. Quem não quer que ele escute? Satanás. Ele faz isso no coração, na mente da pessoa, para que ela não venha receber esse evangelho, e para que a luz do evangelho... Interessante, né, irmãos? Porque ele diz assim, luz do evangelho. Então, se ele fala luz do evangelho, é algo que ilumina, é algo que ilumina, é algo que resplandece, é algo que traz à tona. E alguém já perguntou, um certo pensador, alguém perguntou assim: existe trevas? E um pensador respondeu, não. E alguém disse, existe trevas, porque nós vemos que em algum lugar do planeta tudo está em trevas, está escuro. Ele diz, não existe trevas, existe ausência de luz, da luz. Tá certo? Esse pensador diz dessa forma. E se a gente for pensar dessa forma, a gente vai entender que é mais ou menos por esse caminho. Porque quem quer andar em trevas, ele não vai querer ir para a luz. O próprio Jesus falou isso, viu, irmãos? O próprio Jesus falou isso em João. Eles não vêm para a luz para que as suas obras não venham a ser reveladas. Quem anda em trevas, quem comunga com a treva, quem está em pecado diante de Deus, quem está na prática do pecado e tapa os ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, ele está em plena escuridão e trevas. E o que é escuridão e treva? A ausência da luz. E o que é a luz? O evangelho. Porque na hora que ele se humilhar para receber, a luz vai resplandecer em sua vida, em sua casa, em sua família. Amém, povo de Deus? Vamos lá. Esse evangelho, certo? Da glória de Cristo, que é a imagem de Cristo, é a própria imagem de Deus. E nós somos a imagem de quem? De Cristo Jesus, feitos à imagem de Deus. Olha o verso de número 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos. O evangelho que Paulo prega é o evangelho de quem? De Cristo. E Paulo diz assim, eu não prego a mim mesmo. Irmão, sabe qual era o sermão dos falsos apóstolos? Sabe qual era o discurso dos falsos apóstolos? Eles se apresentavam na igreja de Corinto e diziam assim, ó, a pregação que eu prego, isso eram os falsos apóstolos, arrasta multidões de pessoas. Por que arrastavam multidões a pregação que eles pregavam? Porque eles falsificavam a palavra eles diluíam o teor da palavra de Deus. Então eles passavam a mão na cabeça das pessoas. E quando tem um lugar que passa a mão na cabeça das pessoas, qual é a tendência das pessoas, irmãos? Ir para lá. Existe o pai e a mãe, amém? Existe o pai e a mãe e uma criança. O pai e a mãe e uma criança, um filho. Aí a mãe vê que o filho está errado e vai lá e repreende-o. Peia no lombo dele, né? Da criança. Chama, conversa, adverte, fala aquele processo todo, a criança não ouviu, o pai vai lá e corrige. Aí o filho que foi corrigido percebeu que o pai, sola, peia, como diz aqui o cearenseis, né? Peia. Aí o filhinho vai correr para onde? Para o colo de quem? Aí quando chegar lá no colo da mamãe, o que é que a mamãe tem que fazer? Você apanhou porque você está errado. E não presta atenção não, seu cabra, porque a próxima vez quem vai lhe bater sou eu. É para a mãe falar desse jeito. Mas o que é que a mãe faz? Não bata no meu bichinho. Não mexa com ele, aí fica alisando a cabecinha dele. Toda vez que o pai bater, ele vai correr para onde? Porque a mãe dele vai socorrer. Do mesmo jeito é o ser humano adulto, irmãos.
Quando ele está no lugar que o pai bate nele, ele vai procurar um lugar que acoite ele. Em vez dele se corrigir, em vez dele melhorar, em vez dele se analisar para ser uma pessoa melhor, o que ele vai fazer? Vai procurar um lugar que acoite. É ou não é, igreja? Sim ou não? Aí os falsos apóstolos faziam isso, diluíam a palavra de Deus, falsificavam a palavra. Aí no culto deles, lotavam. Aí quando Paulo ia pregar, o que é que acontecia? Eles diziam assim: Paulo não tem nem aparência de ser um apóstolo, nem aqui ele vem, ele é fraco, ele é raquítico, a mensagem dele não tem nem conteúdo, ele fala simples demais, e ninguém quer ouvir ele. Só que é o contrário, irmãos. Quem fala a verdade está iluminado por Deus, e quem fala a mentira ou engano está nas trevas com Satanás, iludido por Satanás. Aí olha só o que acontece. Paulo diz: porque nós não nos pregamos a nós. Quando Paulo fala isso aqui, ele está falando dos falsos apóstolos que pregavam de si mesmo, falavam de grandezas, falavam de glórias, certo, irmãos? Falavam de suas conquistas, falavam dos seus sucessos e não falavam da palavra de Deus. E o que é que as pessoas mais querem hoje, na atualidade? Saúde e dinheiro. Duas coisas que o ser humano corre atrás: saúde e dinheiro. Então, se tiver um lugar, meu irmão, que fala de saúde e de dinheiro, tá assim, de pessoas. Por quê? Porque querem apenas o benefício. Se você abrir o seu Instagram hoje, está cheio de coaches lá. Você quer ser milionário do dia para a noite? Clica aqui, arrasta para cima. Não sei o que, arrasta para cima. Se você quer um curso gratuito online, não sei o que, arrasta para cima. Irmãos, eu não entendo, irmãos. Para ser rico, da noite para o dia, não existe caminho fácil, não. Ser rico da noite para o dia assim, irmão, o negócio está meio errado, tá ou não está, igreja? Você tem uma bicicleta hoje, meu irmão, você soa sim ou não? Se espreme para todo lado para ter uma bicicleta, para ter um carro, uma moto, ou algum bem maior, você corre atrás dos seus objetivos. Como é que você vai ficar rico da noite para o dia? Aí as pessoas, vão, irmão, eles arrastam milhões de seguidores, porque o que eles oferecem? Saúde e dinheiro, e as coisas que mais o ser humano procura. Se fala de saúde, sucesso e dinheiro, eu corro atrás. Só que Paulo não falava de sucesso e nem de dinheiro não, irmãos. Paulo falava de quê? A palavra de Deus. E quando Paulo falava a palavra de Deus, os que queriam riqueza, saúde e sucesso faziam o quê? Pegava o beco, não ficavam lá. Aí Paulo diz assim, porque não nos pregamos a nós mesmos. E você prega o que, Paulo? Olha o versículo aí, irmãos. Mas a Cristo Jesus. Então qual é o eixo principal do ministério de Paulo? Cristo Jesus. Qual é a nossa pregação, igreja? Cristo Jesus. Eu canso de dizer isso aqui. Se vai falar a palavra, se vai receber a oportunidade, fale de Jesus. Pastor, eu posso contar meu testemunho? Posso? Pode, mas que o seu testemunho aponte para Jesus. Pastor, posso contar uma experiência? Pode, mas que a sua experiência aponte para Jesus. Então, se a igreja perceber que o nosso assunto principal aqui é Jesus, nós estaremos firmes nele, igreja, firmes em Cristo. Por quê? Você sai de casa para vir para cá para escutar o quê? A palavra de Deus. Quinta-feira, olha aqui, fala igual o cearense, né? Um monte de pessoas que está aqui, um bom número de irmãos que está aqui. Vocês vieram aqui para ouvir o quê? A palavra de Deus. Se eu deixasse de pregar e botar só um violão aqui, e nós ficássemos cantando, quinta-feira que vem,
você devia pensar: rapaz, eu vou para o culto hoje, mas se tiver só aquele irmão cantando, tocando, aí você vem na próxima quinta. Se tiver a mesma coisa, o que é que você vai fazer na outra quinta? Ficar em casa. É assim ou não é? Vou ficar em casa, porque o que nos motiva a vir a esse lugar aqui, irmãos, não é simplesmente só o louvor. O que nos motiva, o louvor faz parte da adoração, mas o que nos motiva é nós ouvirmos a palavra de Deus, igreja. É a palavra de Deus. Aí Paulo diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Vamos falar de Jesus, igreja. Vamos anunciar a palavra de Jesus, igreja. Vamos falar desse Deus que é bom, que é maravilhoso, que é amor, que é justiça e que é o Senhor de nossas vidas. Não vamos nos cansar de fazer isso. Olha só o que ele diz: a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos. Jesus é o que? O Senhor, e nós somos os vossos. Que privilégio que Jesus deu a mim e a você. Qual foi o privilégio, pastor? Sermos servos. E aqui Paulo diz que simplesmente não é servo de Deus. Olha o texto a qual nós lemos. Olha só, irmãos. Vamos lá, versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, vírgula, o Senhor, vírgula, ponto e vírgula. E nós mesmos somos vossos. Paulo não está aqui dizendo simplesmente que é servo de Cristo, ele está dizendo que é servo de quem? Daí, e quem é que compõe a igreja? Os irmãos. Por quê? Porque Paulo segue o princípio, irmãos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si. Nós estamos aqui para servir a Deus, mas eu não posso servir a Deus se eu não servir o meu próximo. Dá para entender isso? Eu não posso dizer: eu sirvo a Deus, se eu não fizer nada pelo meu próximo. Porque o papel do verdadeiro homem de Deus é esse, somos vossos servos. E por que nós somos servos do povo de Deus e da igreja? Aí ele diz aqui, no final do versículo de número 5: por amor de Jesus. Os irmãos estão com a Bíblia aberta, amém? Amém, igreja? Está tudo ok com você aí? Amém? Posso continuar pregando? Vamos lá, estou terminando. Então Paulo diz isso, que ele não falava de si mesmo, ele pregava o Cristo, que é Senhor, que ele era servo dos irmãos, mas ele era servo dos irmãos por amor de Jesus. Olha só a classificação de Paulo, que Paulo diz. Isso é surpreendente, porque todos nós que estamos aqui, irmãos, todos nós que estamos aqui, servimos a Deus, mas estamos aqui para a unidade do corpo de Cristo Jesus. Se nós não nos amarmos a nós mesmos, nem se preocupe, a Deus você não está amando de jeito nenhum. E eu não consigo entender de pessoas, de irmãos, tá certo? Que está na igreja, mas que o seu coração está bloqueado, preso, com rixa, com ira, com ódio de outra pessoa. Eu não consigo entender, certo? E isso é surpreendente, irmãos, porque se nós nascemos de novo, nós temos que seguir a palavra, e a palavra diz o que, irmãos? Quando Deus, do Senhor. Então coloca isso no teu coração nessa noite, igreja. Nós somos servos de Deus, e também estamos aqui para servirmos uns aos outros, no que for preciso. Se der para fazer, vamos fazer. Se der para ajudar, vamos ajudar. Só não dá para fazer se você não pode fazer. Se você não pode, então não adianta querer fazer, né? Não adianta. Não dá, não posso, me esforço, mas não consigo. Então você faz só orar e pedir a Deus que faça um milagre. Mas se você puder, ajude e faça. Porque a melhor condição, ou é Paulo ou é Jesus, tá certo? Um dos dois. Eu vou falar aqui, os irmãos vão lembrar. A melhor dádiva é dar do que receber. Que nós. Aí Paulo diz assim, Paulo ou o Evangelho ou Cristo, a palavra diz assim: é melhor dar do que receber. Porque quando você dá, é porque Deus já te deu.
certo? Então a melhor condição é quando Deus te dá para você abençoar. E o que recebeu, pastor? O que recebe está precisando. Então a melhor posição da mão não é assim, certo? É assim, para abençoar. E o irmão que está assim, ele vai se sentir satisfeito em receber a bênção, da minha parte e da sua parte. E isso, irmãos, eu estou falando em todo. Devemos ser servos um dos outros, por amor de Jesus. Verso 6. E houve luz. Aquele mesmo Deus que falou haja luz, é o mesmo Deus que no Novo Testamento disse haja Jesus. Amém, igreja? Então aquele haja luz para iluminar o universo é o mesmo haja Jesus para iluminar todas as coisas. Porque se não fosse Deus que enviasse o seu Filho, essa luz maravilhosa, nós ainda continuaríamos em trevas. Aí o que Paulo diz, olha só, porque Deus que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. O que sabemos de Deus, de Jesus, do Espírito Santo até hoje, foi o Deus Todo-Poderoso que decidiu iluminar nossa mente para que nós viéssemos conhecer Ele mais e mais e cada dia. Glórias a Deus. Por meio de Cristo. Verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, esse evangelho não é nosso, igreja. A ferramenta é emprestada. Tá certo? O machado que você tem nas suas mãos e a espada não é sua, é do Senhor. Lembra dos filhos dos profetas cortando as vigas, né, para fazer as casas? De repente, bateu o machado e o machado caiu aonde? Nas águas, no rio. Aí alguém gritou: homem de Deus, o machado caiu nas águas. Ora, irmãos, por que foi que o machado caiu nas águas? Porque com certeza o machado ficou cego, certo? E quando uma coisa está cega, simplesmente, quando uma coisa está amolada, você não precisa colocar muita força. Mas se tiver cega ou cego, tem que colocar muita força, é ou não é? Salomão diz isso em Provérbios, tá certo? E o que acontece? Eles começaram a cortar vigas, madeira. Só que chegou uma hora que o machado ficou cego. E eles começaram a botar força demais. E nessa força demais, o machado bateu e voltou e caiu nas águas. Aí chamaram quem? O homem de Deus. Aí o homem de Deus chegou lá, porque o machado não era deles. Machado era empréstimo. Aí o homem de Deus chegou lá. E o que foi que o homem de Deus fez, hein? Quem sabe? Pegou um pedaço de madeira. E o que foi que ele fez? Jogou na água. E o ferro que estava embaixo, ele começou a subir. Por quê que subiu? Porque o machado não era deles. E o homem de Deus estava ali para mostrar: não é de vocês, é emprestado. Mas se clamar e pedir ajuda e socorro ao homem de Deus, o homem de Deus está ali disposto a ajudar. Assim é a nossa vida espiritual. A ferramenta que nós temos em nossa mão não é nossa, é emprestada. Então nós não devemos nos gloriar do que não é nosso. É por isso que quando você pregar bem, alguém chegar e dizer: rapaz, você pregou hoje que foi uma benção, diga: muito obrigado, mas toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus. Rapaz, hoje você cantou bem, hoje você tocou bem, rapaz, Deus seja louvado, toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus. Rapaz, você limpou a igreja muito bem, toda a honra e toda a glória
para o Senhor Jesus, porque o Senhor nos deu ferramentas, mas essas ferramentas não são nossas, é dele, igreja. Então nós não devemos nos gloriar, somos vaso de barro, e esse tesouro está escondido em nós, para a excelência e o poder de Deus ser manifesto através de nós. Fica um bocado de bobo se gloriando, achando que prega bem, achando que canta bem, que toca bem. Meu Deus do céu, é emprestado, irmãos. Somos só vaso. E o vaso que ele diz aqui, vocês são vaso de ouro, é? Sim ou não? Vocês são vaso de prata, sim ou não? Vocês são vaso de o mais fraco que tem, mais frágil que tem. Assim é eu e você, frágeis, fracos, dependentes, mas que a excelência do poder de Deus está dentro de nós. É por isso que ele pega as coisas loucas, as coisas que não são, as desprezíveis, para confundir as que são. É assim que Deus faz, igreja. Ele usa cada um de nós. E hoje ele usou aqui uma criança para mostrar que ele usa quem ele quer. Certo? Muitas vezes estamos pensando que o perfeito louvor só acontece quando tem um certo instrumento, quando tem uma certa equipe, quando tem um certo gogó, quando tem uma certa técnica. Ter instrumento, ter técnica, ter um grupo, ter um conjunto é bom, mas se não tiver a humildade, a simplicidade, a dependência e a força de vontade de fazer, Deus não recebe. Pode comprar aqui um teclado de 20 mil, um violão de 30, uma bateria de 100 mil, se não tiver um coração humilde para tocar para o Senhor e dizer: é para ti, Senhor, Deus não vai receber não. Deus não vai receber não. Por quê, pastor, que o Senhor não vai receber? Porque Deus está vendo a intenção do nosso coração. Eu estou usando o exemplo do instrumento, mas isso vale em todas as áreas de nossa vida, que tudo tem que ser para a glória de Deus, igreja. Tudo é para Deus, para a glória de Deus. A excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora eu vou te dizer uma coisa: a alegria é nossa, mas a glória é de Deus. A alegria é nossa, a glória de Deus. Quando alguém vier falar, toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E isso, irmãos, que a gente faz com excelência para Deus e para o Senhor, não tem que se vir como algo de orgulho, mas tem que se vir como algo que nós temos que melhorar dia por dia para o Senhor, para Deus. Senhor, eu quero fazer o melhor para ti, Senhor. Eu quero te adorar, eu quero te servir, eu quero te glorificar. Aí tudo que a gente for fazer, Deus vai receber, porque nós estamos com o intuito de glorificarmos a quem? Mas se eu subir aqui querendo cantar para você me aplaudir, Deus não vai receber não. Deus não vai receber, irmão. E muitas pessoas estão fazendo assim, querem se amostrar, querem aparecer, querem os aplausos para si, mas Deus não está recebendo essa adoração. O Senhor quer humildade, simplicidade e a força de fazer para Ele. Eu estou aqui, Senhor, nem cantar eu sei, eu não fiz nenhum curso, nenhuma técnica, mas recebe, Pai, o meu louvor diante de Ti. Já se levanta de manhã, né, irmãos, orando, pedindo a Deus. Do mesmo jeito é a palavra de Deus, irmãos, que nós vamos pregar. Eu tenho orado, tenho dito: Senhor, tudo que eu sei, meu Pai, não vale de nada, Senhor, se o Teu Espírito Santo não me usar. E eu quero pregar, Senhor, a Tua palavra como o Senhor quer que eu diga para o Teu povo. E não só para o Teu povo, mas para mim mesmo, Senhor, porque o primeiro dependente dela aqui sou eu. A minha oração é essa, irmãos. Muitas vezes venho com esboço, muitas vezes venho com algo escrito, mas sempre digo para o Senhor: está aqui, Senhor, meu esboço. Mas esse esboço não vale nada diante do Senhor neste santo lugar. E Deus usa. Deus usa ou não usa, igreja? Usa. Versículo 8, e eu encerro. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Passe o que você passar, esteja firme em Jesus. Decepções tem,
tribulações tem, calúnia tem, o contra vai ter, mas você precisa decidir em quem você está, em Jesus ou se nas pessoas. Estamos em Jesus, então vamos dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, vamos servir a Ele, irmãos, de todo o corpo, de toda a alma, de todo o espírito. Não vamos desistir de servir ao Senhor, vamos continuar servindo a esse Deus que é tão bom e tão maravilhoso. Amém, igreja? Vamos ficar em pé e vamos orar e vamos agradecer a Deus por essa palavra. A Ele honras, glórias e louvores. Irmãos, se você fez alguma coisa para Deus, não espere reconhecimento humano. Não espere. Você fez para Deus, Senhor, eu faço para Ti. Está nas Tuas mãos, Pai, nas Tuas mãos. Recebe, Senhor. O que você for fazer para o irmão que está do seu lado, sempre diga assim: Senhor, eu vou fazer para Ti. É para a Tua honra e para a Tua glória. Porque muitas vezes, irmãos, estamos esperando receber a recompensa. E nós nos entristecemos muito, somos seres humanos. É por isso que eu disse no começo da mensagem: não tente agradar todo mundo. Seja uma pessoa grata, o que fizerem por você, agradeça. Seja grato, uma pessoa grata. Muito obrigado, Deus te abençoe. Muito obrigado. Seja um coração grato, mas não espere receber de volta. Não espere. Porque se você faz para Deus, Deus é quem vai te recompensar dos altos céus. Amém, povo de Deus? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais essa noite na Tua presença, por Tua palavra bendita, meu Pai. Essa palavra que nos confronta, essa palavra, meu Deus, que fala conosco, Senhor. E nós queremos nessa noite, Pai, receber ela, meu Pai. Te agradecemos porque o Senhor corrige a quem ama. Nós estamos aqui, meu Pai, para fazermos a Tua vontade. Ajuda esta comunidade, Senhor, esta igreja. Senhor, nos ensina a suportarmos uns aos outros, a perdoarmos uns aos outros. Senhor, nós sabemos, meu Pai, que estamos nesse mundo, Senhor, ó Deus, enfrentando momentos difíceis. Mas nós estamos aqui, Deus, para Te agradecermos, para Te louvarmos, para exaltarmos o Senhor na beleza da Tua santidade. Perdoa-nos, Pai, por nossas fraquezas, por nossas fragilidades, por nossos pecados cometidos diante de Ti. E nessa noite queremos sair daqui, meu Pai, perdoados, para começarmos uma nova história, Senhor, nascendo de novo, por meio da Tua palavra e do Teu santo evangelho. Abençoa a Tua igreja, leva-nos em paz e segurança. Cura, meu Pai, os nossos irmãos que estão enfermos e doentes. Visita nessa noite, meu Pai, a irmã Zeneida, Tua filha. Repreende toda a enfermidade. Visita, meu Pai, irmão Domingo, Senhor, Teu servo. Dá saúde, força, fortaleza, meu Pai. Visita, meu Pai, a Tua serva, meu Pai, irmã Conceição. Faz um milagre, Senhor, na vozinha ali pelo poder do Teu santo evangelho. Visita, meu Pai, o diácono Martins e faz um grande mover, Senhor, dando saúde, paz e alegria. Assim, meu Pai, nós oramos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Digam amém. Nós vamos receber a bênção final, e antes de recebermos a bênção final, as câmeras já foram desligadas, então o culto, ele só foi até...